Olá, pessoal! Aqui quem vos fala é o professor Robson Moura e vamos começar com mais uma aula sobre interpretação de textos. Deixe o seu like para ajudar o nosso canal. Obrigado! É preciso relembrar dos 11 passos que devemos seguir para uma boa interpretação de texto. É lógico que você não vai gravar todos de uma única vez, mas você vai aprender como usar esses passos no processo de entendimento das questões do Enem. Então, primeiro passo, ler o texto a partir do título. Verificar as palavras-chave e seus significados é o segundo. O terceiro passo é contextualizar a obra no espaço e tempo. O quarto passo é esclarecer fatos históricos pertinentes ao texto e ao contexto. E o quinto passo, conhecer os dados biográficos do autor. No sexto passo, devemos relacionar o título ao texto. No sétimo passo, levantar o problema abordado. No oitavo passo, apreender a ideia central e as secundárias do texto. O nono passo, buscar a intenção do texto. O 10º passo, verificar a coesão e coerência textual. E o 11º passo, reconhecer se há intertextualidade. A partir daí, você pode observar um sistema mais prático através de questões. Agora, veremos umas questões de formação geral utilizadas no ENAD, no Enem e para concursos públicos. Toda questão de interpretação de texto, chamada pelo INEP de itens elaborados, se estruturam através de imagens. A primeira imagem apresenta prédios e igrejas do período ou do Barroco ou do Arcadismo. Pode ser na Bahia, Minas Gerais, Alagoas. Enquanto a segunda fala de uma queimada. Observe a presença de galhos eretos queimados, galhos caídos e nada na terra. É uma queimada, não é um desmatamento. Quando não aparecem imagens, nós encontramos a charge, o uso da charge, que é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio de uma caricatura, algum acontecimento atual com uma ou mais personagens. Aí nós temos um pedinte pedindo um mouse, pelo amor de Deus, não está pedindo esmola. Ele está sofrendo o processo de exclusão digital, mas o texto tem como título a inclusão digital. No segundo texto, nós temos a personagem da Chapeuzinho Vermelho andando pela floresta desmatada, a floresta sem árvores. Como é que vai poder existir o lobo mau? Acredita-se que todos os animais desta floresta estão extintos. Veja como ela está gordinha e rosadinha. Também pode-se utilizar de gráficos e textos escritos. Temos aí um gráfico que apresenta 3 países com uma numeração com dados que não dá para ser identificado, só como exemplo. Na interpretação de textos em questões que exigem rapidez, são 3 os passos básicos para se desenvolver essa interpretação. Primeiro passo, encontrar palavras ou expressões chaves. Segundo passo, identificar o gênero. Terceiro passo, encontrar a ideia central. Agora começaremos uma interpretação de texto
dentro de uma questão. Observe a questão. Ela apresenta o texto escrito e o texto charge. Ela é um item elaborado. Primeiro, se pede que se leia, primeiro pedido, e relacione, segundo pedido, os textos a seguir. O nome dessa parte é chamada de enunciado. O primeiro texto apresentado é o texto 1. O governo federal deve promover a inclusão digital, pois a falta de acesso às tecnologias digitais acaba por excluir socialmente o cidadão, em especial a juventude. O próximo passo é encontrar as palavras-chave no texto. O texto 2 representa a charge anteriormente explicada. Agora, vamos seguir o primeiro passo. Observe que no texto estão destacadas as seguintes palavras no texto 1. Governo federal, inclusão digital, falta, acesso, excluir socialmente, cidadão, juventude. Enquanto no segundo texto, charge, dá para se identificar a exclusão através da imagem e a inclusão como título. Com base no primeiro passo, podemos concluir que o texto apresenta um gênero, chamado charge, e apresenta um tipo textual chamado um pequeno pedaço de texto, chamado de trecho dissertativo. A ideia central apresentada nos dois textos é a questão da inclusão digital. A ideia secundária é a exclusão digital que ocorre no mundo. Essa questão apresenta a continuação do enunciado, com o seguinte texto. Comparando a proposta acima com a charge, pode-se concluir que... Observe que ela apresenta o primeiro texto escrito com o segundo texto charge, e os dois devem ser comparados, para daí se chegar às alternativas. A letra A das alternativas apresenta: o conhecimento da tecnologia digital está democratizado no Brasil. Esta alternativa se torna absurda, uma vez que não existe democratização da tecnologia digital no Brasil. Poucas pessoas têm acesso a essa tecnologia. Na letra B, a preocupação social é preparar quadros são empregos para o domínio da informática. Então, o governo federal não se preocupa em formar profissionais de informática nas camadas de baixa renda. Logo, é uma alternativa absurda, pois o texto não fala desta preparação de pessoal. Na letra C, apresenta o apelo à inclusão digital, que atrai os jovens, só que o texto não fala de jovens, só cita a juventude em secundário, para o universo da computação. Mas como o texto fala de inclusão digital, pode gerar dúvida em quem está tentando responder essa questão. Na letra D, o acesso à tecnologia digital está perdido. Não tem nada perdido. Dá a entender nesta alternativa que o pobre jamais terá acesso à tecnologia digital. Agora vamos ver a letra E. A dificuldade de acesso ao mundo digital torna o cidadão um excluído social. Aí lembram? Inclusão e exclusão. Resposta letra E desta questão. A próxima questão apresenta um único texto escrito, constituído de um enunciado e suas alternativas. Apresenta um título que é Cidadãs de Segunda Classe. As melhores leis a favor das mulheres de cada país membro da União Europeia estão sendo reunidas por especialistas. O objetivo é compor uma legislação continental capaz de contemplar temas que vão da contracepção à equidade salarial, vem da prostituição à aposentadoria. Contudo, uma legislação que assegura a inclusão social das cidadãs
deve contemplar outros temas além dos citados. O enunciado apresenta a seguinte pergunta: são 2 os temas mais específicos para essa legislação? 2 temas que não se encontram aqui no texto. Logo, o primeiro passo que deve ser feito é encontrar as palavras-chave no texto. A primeira, importantíssima, leis. A segunda, mulheres, que está presente no título, cidadãs. A terceira, país membro. A quarta expressão-chave, União Europeia. Tudo ocorre na União Europeia e tudo é feito por especialistas. Leis especialistas. Legislação continental, de novo, lei no continente. E os temas: contracepção, equidade salarial, prostituição, aposentadoria. A outra palavra-chave é legislação, que se repete leis. Assegure a inclusão social, outra expressão-chave. Cidadãs, outra expressão-chave que aparece lá no título. E outros temas. Assim, nós podemos identificar que o tipo de texto é um trecho de texto dissertativo. Podemos identificar que a ideia central é a legislação que assegure a inclusão social das mulheres. Que mulheres? Cidadãs de segunda classe. A ideia secundária, outros temas implícitos que deverão aparecer nas alternativas. Assim, na alternativa A, para encontrar os 2 temas possíveis para ser acrescentado nessa legislação, nós podemos encontrar o aborto, que tem a ver com as cidadãs de segunda classe. A violência doméstica, que essas cidadãs também podem sofrer. Mas o texto não fala de cotas raciais, mas elas poderiam sofrer o assédio moral. Logo, a alternativa B é absurda, pois o texto não fala sobre cotas raciais. A alternativa C, educação moral e trabalho. O texto não fala de uma educação de moralismo para as cidadãs de segunda classe. Então, absurda a letra C. A letra D, as cidadãs de segunda classe podem sofrer o estupro e a imigração clandestina. Por isso, essa letra D poderia gerar alguma dúvida. A letra E, liberdade de expressão para as prostitutas não tem nada a ver. E nem divórcio. Absurda, pois o texto não se refere à liberdade de expressão nem a nenhuma forma de divórcio. Logo, sobra a letra A como resposta. Os 2 possíveis temas seriam o aborto e a violência doméstica. A próxima questão apresenta um texto-imagem com um trecho escrito. Esse texto apresenta o seguinte conteúdo: a queimada é um dos muitos crimes que ainda se cometem contra o ecossistema. Podemos destacar como palavras-chave a palavra queimada, a palavra único, muitos crimes, ainda, comete e ecossistema. São as palavras-chave do texto, para se entender que o trecho apresenta o tipo dissertativo e o gênero imagem. Sua ideia central são as queimadas e a ideia secundária é o desmatamento proveniente do aumento da pecuária. Quanto ao enunciado, é o seguinte: examinando a imagem e o texto divulgados no Jornal do Brasil Ecológico, subtende-se que outros crimes são correlatos com o apresentado. Quais são eles? Eles querem saber quais são os outros crimes apresentados fora da imagem. Nas alternativas, nós temos na letra A, o desmatamento é o consumo exagerado de madeira pela construção civil. A construção civil não é responsável pelo desmatamento de todo o Brasil. Primeiro erro. Alternativa A, errada. Letra B. Em média, a cada 10 casas, 9 possuem imóveis feitos de madeira. Essa é absurda, porque não é pelo fato de ter móveis de madeira que as casas são responsáveis pelo desmatamento. Seus proprietários, é claro. Na letra C,
O desmatamento e as queimadas afetam mais as cidades. Outra absurda, afetam o campo, o local que está sendo desmatado. Na letra D, a poluição causada pelos grandes fazendeiros. Aí poderia gerar uma certa dúvida que fazendeiro está ligado a desmatamento. Não deveria ser assim, essa ligação. E na letra E, que é a nossa resposta da questão, o desmatamento e a criação de pastos. Essa seria a resposta completa. Letra E, a resposta desta questão.